sou Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E o vídeo de hoje é muito importante para a prática clínica, porque a gente vai tratar de um assunto que é fundamental, porque é o consumo de tabaco, consumo de cigarro. Quando a gente se depara com um paciente, a gente tem que sempre questionar ativamente sobre se o paciente é tabagista ou se ele é ex-tabagista. Quando a resposta é positiva, é fundamental a gente quantificar esse consumo de forma objetiva. E essa forma objetiva a gente chama de carga tabágica. Então, como dito, a carga tabágica tem o intuito de quantificar a exposição de cigarro na vida inteira do paciente. E ela é fundamental para tirar a subjetividade desse processo. Então, para a gente quantificar a carga tabágica do nosso paciente, duas perguntas são fundamentais. A primeira é quanto tempo esse paciente fuma, e a gente vai ter que perguntar isso em anos. E a segunda pergunta é a quantidade fumada, e isso a gente vai querer saber em relação a quantos maços de cigarro ele fuma por dia, tá? Mas nem sempre o paciente ele vai dizer para a gente que ele fuma, por exemplo, um maço por dia, 2 maços por dia. É importante a gente saber os equivalentes. Então, um maço é um sinônimo de carteira. Em uma carteira tem 20 cigarros. Então, se o paciente diz que ele fuma 10 cigarros por dia, na verdade ele está dizendo para a gente que ele está fumando meio maço ou meia carteira por dia. Além disso, ele pode fumar outras coisas. Por exemplo, ele pode fumar um charuto pequeno, que vai equivaler a mais ou menos 1 cigarro e meio. Um charuto médio, que equivale a 2 cigarros. E um charuto grande, que equivale a 4 cigarros. Além disso, ele pode fumar também um cachimbo, principalmente naqueles pacientes mais idosos. Então, um cachimbo vai dizer para a gente que esse paciente está fumando 2 cigarros e meio a cada cachimbo fumado. Ou, se o paciente ele fuma o próprio cigarro que ele mesmo faz com tabaco, né? Então, a gente tem o cálculo que 28 gramas de tabaco que ele mesmo produz os cigarros vão equivaler a mais ou menos 50 cigarros também. Então, são todas essas contas que você pode auxiliar, né, no cálculo da sua carga tabágica do paciente. Essa é a parte mais importante dessa nossa conversa, que é como a gente vai expressar essa carga tabágica. A gente conversou que são duas perguntas fundamentais. Primeira pergunta, quantos anos esse paciente fumou? Segunda pergunta, quantos maços esse paciente fumou por dia? E a nossa carga tabágica vai ser justamente expressa nesse sentido. Por quantos anos o nosso paciente fumou X maços por dia? Veja que é uma multiplicação, não é uma divisão. Então, a hora de a gente expressar isso, a ordem é anos, tracinho, que significa multiplicação, maços, tá? Um erro muito comum é expressar isso de outras formas. Falar anos, maços, escrevendo com a barra. Isso seria, na verdade, a gente dizer a quantidade de anos que o paciente fumou dividido pela quantidade de maços. Não é esse o cálculo. Ou, por exemplo, maços ano, que também é muito usado erradamente, que é a quantidade de maços dividido por ano. Mas na maioria das vezes, quando está escrito dessas outras formas, o que a pessoa quis dizer, de fato, é a quantidade de anos maço, que é a carga tabágica do paciente. Para tirar essa subjetividade, vamos lá para o nosso exemplo, para ficar bem claro. Seu João fuma 10 cigarros por dia há 50 anos. Ele nos deu o valor em cigarros que a gente precisa fazer, converter para maços. 10 cigarros equivalem a meio maço. E ele fuma há quantos anos? 50. Como a conta é anos maço, a gente coloca então 50 anos vezes a quantidade de maço que ele fumou por dia, que é meio maço. Consequentemente, a gente tem uma carga tabágica de seu João de 25 anos maço. Ficou bem claro isso? Se você ficou um pouquinho com dúvida ainda, volta um pouquinho para essa parte, reassiste, porque esse é um cálculo que tem que ficar assim, medular em você. Quando o paciente falar a quantidade de cigarros que ele fuma, a quantidade de maços que ele fuma por dia, esse cálculo na sua cabeça tem que ser feito automaticamente, tá? Aí vamos lá. 25 anos maço, quando a gente fala isso, talvez fique parecendo que é pouco cigarro, né? Pouco maço. Na verdade, 25 anos maço é muito cigarro e eu vou provar isso aqui para vocês. A gente falou que o cálculo são quantos anos o paciente fumou, a quantidade de maços por dia. Então vamos usar um exemplo do seu João, que são 25 anos maço. 25 anos maço significa que durante o equivalente a 25 anos, ele fumou um maço por dia. Então, 25 vezes 365, que são a quantidade de dias no ano,
vai dar a quantidade de maços que ele fumou para a gente. Então, 25 anos vezes 365 dias vai dar 9.125 maços que seu João fumou. Isso é muito. Agora vamos ver a quantidade disso em cigarros. São 182.500 cigarros. É um número gigantesco. E para exemplificar para vocês ainda mais, vamos para o próximo slide. Se eu não te convenci ainda que 182.500 cigarros são muitos cigarros, vamos para outras analogias. O tempo médio aí para você fumar um cigarro é de mais ou menos 6 minutos. Se a gente for multiplicar esses 6 minutos pela quantidade de cigarros que seu João fumou, os 182.500, vai dar 1.095.000 minutos. Isso equivale a um pouco mais de 2 anos. Veja, é como se seu João tivesse fumado consecutivamente por mais de 2 anos. Isso é muito tempo. Então vamos lá. A gente já viu que seu João gastou mais ou menos ali, ocupou 2 anos de sua vida só fumando. Vamos também ver, talvez, se isso pesou no bolso dele. A gente tem 9.125 maços fumados por seu João. Um maço, colocando aí por baixo, custa em média R$ 7,00. Se a gente for multiplicar isso pela quantidade de maços que ele fumou, vai dar R$ 63.875. Isso é um valor gigantesco, principalmente quando a gente fala em tratamento de pacientes no contexto SUS, em que a renda é um fator muito limitante. Então, até agora eu só falei do custo de tempo, né, que o paciente vai gastar fumando, o custo financeiro que o paciente vai ter por ser um tabagista, e nem falei das comorbidades, dos riscos associados ao tabagismo, que existem vários. Eu trouxe aqui para vocês algumas recomendações que são feitas para a população diretamente do tabagista, com base na Força-Tarefa de Saúde Preventiva dos Estados Unidos. Então, no caso do câncer de pulmão, existe uma recomendação classe B para adultos entre 50 e 80 anos com carga tabágica maior que 20 anos maço, que fumam ou que deixaram de fumar nos últimos 15 anos, de fazer uma tomografia de tórax de baixa dosagem como forma de rastreio para o câncer de pulmão nessa população. Existe outra recomendação, por exemplo, do aneurisma de aorta abdominal, em que esse mesmo serviço recomenda para os homens que já fumaram com idade entre 60 e 75 anos a realização de um ultrassom abdominal para avaliar o risco de aneurisma de aorta abdominal também. Então, o objetivo dessa nossa conversa, que está chegando ao fim, foi justamente abordar como fazer o cálculo da carga tabágica de maneira correta e expressá-la também em anos massa, da forma correta. Além disso, é muito importante a gente ter em mente que essa carga tabágica ela vai guiar também o nosso raciocínio clínico. Então, paciente com a carga tabágica mais elevada, a gente pode pensar que esse paciente possa ter uma comorbidade importante como DPOC. Além disso, eu trouxe algumas recomendações que são específicas para a população tabagista e que levam em consideração a carga tabágica. Então é importante a gente calcular ela para ver se ele se enquadra em alguma dessas recomendações de rastreio, por exemplo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui a sua inscrição, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!